Segredos sobre seus medos mais íntimos. Todos nós sentimos medo. É uma emoção universal, que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Alguns medos são simples, passageiros, quase imperceptíveis, como o medo de errar uma apresentação, de esquecer algo importante ou de falhar em uma tarefa cotidiana. Mas existem medos muito mais profundos, aqueles que residem no âmago de nossa alma, que muitas vezes nem conseguimos explicar totalmente para nós mesmos. São medos que surgem em silêncio, que nos paralisam e nos fazem questionar nossa própria coragem. Revelar esses medos, mesmo para pessoas próximas, pode ser extremamente arriscado. Nem todos têm a empatia necessária para compreender o peso de uma insegurança profunda. Nem todos desejam, de forma consciente ou inconsciente, nos apoiar em nossas lutas mais íntimas. Algumas pessoas, por inveja, julgamento ou desconhecimento, podem transformar sua vulnerabilidade em uma arma contra você. Chico Xavier, em sua sabedoria incomparável, nos ensinava que nossos medos são como sementes. Se expostos de forma errada, podem se tornar obstáculos, crescendo em terreno hostil. Mas quando trabalhados em silêncio, com introspecção e coragem, esses mesmos medos podem se transformar em força, tornando-nos mais resilientes e conscientes. Ele dizia que a luz verdadeira nasce do enfrentamento do que nos assusta e não da exposição indiscriminada de nossas fragilidades. Imagine uma criança aprendendo a andar. Cada passo é cercado de medo. Medo de cair, de se machucar, de falhar. Mas, se essa criança depender de aprovação constante de todos ao redor, pode nunca desenvolver confiança em seus próprios pés. Assim, são nossos medos mais íntimos. Precisam ser enfrentados em silêncio, com coragem interna, para que cresçamos de maneira genuína e autêntica. Há também um efeito emocional profundo quando compartilhamos nossos medos com pessoas que não estão preparadas para ouvi-los. O que poderia ter sido uma oportunidade de apoio se torna um peso compartilhado, que pode gerar ansiedade, julgamento e até manipulação emocional. Chico Xavier nos lembrava que o silêncio nem sempre é vazio. Ele pode ser protetor. Guardar certos medos não significa vergonha ou fraqueza, mas sim cuidado consigo mesmo e preservação da própria energia. Além disso, os medos íntimos estão profundamente ligados à nossa identidade. Revelá-los para a pessoa errada pode mudar a forma como somos percebidos. O medo é uma emoção legítima, e todos nós temos o direito de processá-la de forma segura, sem pressões externas. Por isso é importante reconhecer e nomear nossos medos, entender sua origem e buscar enfrentá-los gradualmente, mas sempre mantendo a discrição sobre aquilo que é mais delicado. Podemos aplicar algumas práticas para lidar com esses medos sem precisar compartilhá-los. Escrever sobre eles em um diário, meditar, refletir sobre suas causas, buscar orientação de um mentor ou terapeuta confiável. Tudo isso permite que você transforme o medo em aprendizado, em autoconhecimento, sem se expor desnecessariamente. Chico Xavier dizia que cada um de nós é responsável por sua própria evolução e que o cuidado com nossos sentimentos internos é um ato de amor próprio. Por fim, devemos lembrar que o medo não é algo a ser eliminado completamente. Ele existe para nos alertar, para nos ensinar sobre nossos limites e nosso potencial. Mas a maneira como lidamos com ele é que determina nosso crescimento. Guardar em silêncio os medos mais íntimos, enfrentá-los com coragem e refletir sobre eles diariamente é uma prática que fortalece o espírito, protege a mente e ajuda a cultivar uma vida mais equilibrada e consciente. Portanto, o primeiro segredo que você nunca deve contar a ninguém é sobre seus medos mais profundos. Eles são seus para entender, processar e superar. E, se bem trabalhados, esses medos podem se tornar suas maiores fontes de força, guiando sua evolução pessoal e espiritual. Lembre-se, alguns medos só florescem quando mantidos em silêncio, e a luz interior surge do enfrentamento interno, não da exposição externa. Segredos sobre suas fraquezas ou falhas. Todos nós carregamos falhas. Elas são parte essencial da experiência humana e da nossa evolução. Desde pequenos erros até decisões mais complexas, nossas fraquezas moldam quem somos,
nos desafiam e nos ensinam sobre limites, humildade e resiliência. No entanto, nem todas as fraquezas devem ser compartilhadas. Revelá-las indiscriminadamente pode gerar consequências inesperadas, pois nem todos possuem compreensão, empatia ou intenção de proteger o seu crescimento. Chico Xavier, em suas palavras e ensinamentos, sempre reforçou a importância do autoconhecimento e da preservação da própria energia. Ele dizia que cada pessoa é um universo único, com forças e fraquezas que só ela pode equilibrar. Assim como um jardineiro não expõe todas as sementes do seu jardim para os vizinhos antes de florescerem, nós também devemos proteger nossas fraquezas até que estejamos prontos para lidar com elas e até que elas se transformem em aprendizado e crescimento. Quando compartilhamos nossas vulnerabilidades com qualquer pessoa, corremos o risco de sermos julgados ou mal compreendidos. É natural buscar apoio de amigos e familiares, mas mesmo pessoas próximas podem não ter a maturidade emocional necessária para lidar com certas revelações. Às vezes, um comentário mal intencionado, mesmo que sutil, pode minar nossa confiança e criar insegurança. Por isso, aprender a distinguir a quem confiar é um passo fundamental na preservação da nossa saúde emocional. Imagine, por exemplo, um jovem que falhou em um projeto importante. Ele se sente envergonhado e decide compartilhar a experiência com alguém que julga confiável. Porém, essa pessoa, mesmo sem querer, aponta a falha de maneira crítica ou ri da situação. O que poderia ter sido uma oportunidade de aprendizado e crescimento se transforma em dor emocional, vergonha e medo de compartilhar novamente. Essa é a razão pela qual certos erros e fraquezas precisam permanecer privados até que estejam completamente compreendidos e aceitos por nós mesmos. Chico Xavier ensinava que cada fraqueza possui um propósito. Ao enfrentá-la em silêncio, refletindo sobre suas causas e efeitos, é possível transformá-la em força. Por exemplo, a timidez pode se tornar introspecção, a insegurança, autoconhecimento, a indecisão, reflexão profunda antes de agir. O segredo está em processar essas fraquezas internamente, sem depender do julgamento externo. Além disso, proteger suas fraquezas não significa fingir que elas não existem. Significa assumir responsabilidade sobre elas, reconhecê-las, estudá-las e transformá-las gradualmente. Um dos maiores erros que cometemos é expor fragilidades antes de estarmos prontos para lidar com suas consequências. Quando guardamos algumas delas em silêncio, nos permitimos fortalecer internamente, preparar soluções e aprender de forma autêntica. Também é importante lembrar que nem todas as fraquezas precisam ser transformadas imediatamente. Algumas são parte de nossa essência e, se bem compreendidas, nos ajudam a evoluir lentamente, de maneira orgânica. A pressa em mostrar perfeição ou vulnerabilidade pode nos afastar da nossa verdadeira trajetória de crescimento. Chico Xavier dizia que cada alma tem seu tempo e que a evolução espiritual e emocional deve ser respeitada, cultivada com paciência e cuidado. Além das reflexões internas, existem práticas concretas para lidar com fraquezas sem exposição desnecessária. Manter um diário, meditar, refletir sobre experiências passadas, escrever sobre erros e acertos são maneiras de internalizar aprendizados. Conversar apenas com pessoas que demonstram maturidade e empatia real, como mentores ou terapeutas confiáveis, permite que a fraqueza seja usada como ferramenta de crescimento, sem riscos externos. Em suma, o segundo segredo que você nunca deve contar a ninguém são suas fraquezas ou falhas. Elas são suas para compreender, processar e transformar em força. Revelá-las antes de estar pronto pode gerar julgamentos, críticas ou interferência em seu caminho. Guardar essas fragilidades não é egoísmo, é cuidado, respeito consigo mesmo e preparação para que, no momento certo, elas floresçam em aprendizado e sabedoria. Chico Xavier nos lembra que o verdadeiro poder da alma não está na ausência de fraquezas, mas na capacidade de reconhecê-las, processá-las e transformá-las internamente, sem depender da validação externa.
Cada fraqueza guardada com consciência se torna uma pedra fundamental para a construção de um ser mais resiliente, equilibrado e sábio. Traumas ou dores do passado. Todos nós carregamos feridas. Algumas são visíveis, outras estão escondidas, silenciosas, profundas no coração e na memória. Traumas do passado podem surgir de perdas, decepções, experiências dolorosas ou erros que marcaram nossas vidas. Eles moldam nossa personalidade, influenciam nossas escolhas e, muitas vezes, definem nossos medos e inseguranças atuais. No entanto, nem todas essas dores devem ser compartilhadas com qualquer pessoa, por mais próxima que ela pareça. Chico Xavier nos ensinava que cada experiência difícil é uma oportunidade de aprendizado. Ele dizia que nossas cicatrizes são como mapas internos, guiando-nos em direção ao crescimento e à evolução espiritual. Mas também enfatizava que algumas cicatrizes devem permanecer ocultas, guardadas no âmago de nosso ser, porque a exposição inadequada pode trazer mais sofrimento do que alívio. O segredo está em compreender e processar a dor antes de compartilhá-la com o mundo. Revelar traumas do passado pode gerar consequências inesperadas. Nem todos entendem a profundidade da dor alheia. Algumas pessoas, por falta de empatia ou por interesse próprio, podem julgar, criticar ou minimizar o que você sentiu. Isso transforma uma lembrança dolorosa em mais sofrimento. Em outras situações, mesmo amigos ou familiares próximos podem reagir de forma que não esperamos, tentando resolver o que não podem resolver, questionando escolhas passadas ou, inadvertidamente, reforçando sentimentos de culpa e vergonha. Imagine alguém que perdeu um ente querido de forma trágica e decide compartilhar essa dor com um amigo que não tem experiência ou sensibilidade emocional. Em vez de receber apoio, essa pessoa pode fazer comentários insensíveis ou julgadores, deixando o enlutado mais ferido do que antes. Esse exemplo ilustra por que certos traumas devem ser processados internamente antes de serem revelados. O silêncio, neste caso, não é sinal de fraqueza, mas sim de proteção e autocuidado. Além disso, compartilhar traumas do passado pode afetar como os outros nos veem. Muitas vezes, julgamentos são formados com base em experiências que nem sempre compreendemos totalmente. Uma dor profunda ou um erro do passado podem ser interpretados de maneira distorcida, afetando relacionamentos e até oportunidades futuras. Chico Xavier nos lembrava que o julgamento alheio não deve determinar nosso valor. É nossa própria percepção e como lidamos com nossas feridas que definem quem somos. Processar traumas não significa carregá-los sozinho de maneira prejudicial. Existem formas de trabalhar o sofrimento de maneira saudável: terapia, meditação, escrita reflexiva ou diálogo com mentores confiáveis. O importante é criar um espaço seguro para lidar com a dor, sem expô-la indiscriminadamente, até que você esteja pronto para compartilhar ou transformar essa experiência em aprendizado. Chico Xavier acreditava que o cuidado com a alma passa pelo respeito às próprias dores, reconhecendo-as, mas sem permitir que elas dominem nossa vida. Outra perspectiva importante é compreender que nem toda dor precisa de validação externa. Muitas vezes buscamos compartilhar traumas para receber compreensão ou apoio, mas a verdadeira força vem do enfrentamento interno. Guardar certas experiências dolorosas, refletir sobre elas e aprender com elas, fortalece nosso espírito, desenvolve resiliência e cria sabedoria. O silêncio, nesse contexto, é protetor, permitindo que a dor se transforme em luz interior. Traumas também possuem um papel espiritual. Segundo Chico Xavier, algumas experiências dolorosas fazem parte de um processo maior de aprendizado e evolução da alma. A forma como lidamos com nossas feridas influencia nossa energia e nossas futuras experiências. Dividir traumas sem discernimento pode interromper esse processo, enquanto a introspecção e o cuidado com a própria dor promovem crescimento genuíno. Em resumo, o quarto segredo que você nunca deve contar a ninguém são seus traumas ou dores profundas. Eles são seus para compreender, processar e transformar. Guardá-los
não é uma forma de esconder fraqueza, mas sim de proteger sua energia, preservar sua dignidade e permitir que sua experiência se torne fonte de aprendizado e sabedoria. Chico Xavier nos lembra que cada ferida pode ser uma luz, cada dor pode nos ensinar algo valioso, mas é a forma como escolhemos lidar com ela, com paciência e discrição, que determina se ela nos destrói ou nos fortalece. Ao manter certos traumas em silêncio e trabalhar neles internamente, você constrói uma base sólida para sua evolução pessoal e espiritual, protegendo sua alma e preparando-se para transformar a dor em força.